E aí, pessoal, tudo bem? Vindo aqui para fechar nossa rodada, nosso dia de Copa do Mundo. E que dia, hein? Que dia de Copa! Tivemos classificação épica do Brasil no final, classificação épica nos pênaltis da seleção paraguaia e mais uma classificação épica agora de Marrocos eliminando a seleção da Holanda nos pênaltis por 3-2, 1-1 no tempo regulamentar e na prorrogação. Uma grande partida, uma partida disputada como nós imaginávamos que seria. Agora, uma Holanda que certamente decepcionou muito e um Ronald Koeman que deve muitas explicações, né? O Koeman, por exemplo, inicia a partida com uma formação bastante diferente daquela que vinha dando certo com a seleção da Holanda nas últimas partidas. Inicia com uma espécie de 5-2-3, né? Talvez justamente tentando evitar a força dos pontas do Marrocos. Acho que ficou com medo do que viu no jogo contra o Brasil, em que o jogo de lado de Marrocos, principalmente com Hakimi associando-se com Brahim Dias na direita, e um pouco do El Khanous na esquerda, com eventuais chegadas do Mazraoui, viu isso e ficou com um pouco de medo, né? Justamente por isso trouxe mais um defensor a campo, ao invés de uma linha de 4, colocou o Ake como um nome extra, já juntando a linha de 4 comum com Dumfries, Van Dijk, Van Hecke e Van de Ven, né? Uma Holanda que dessa forma perdeu muita criatividade, perdeu muito dinamismo, que era justamente o maior elogio que eu tinha a essa seleção, que era justamente a coisa que mais chamava a atenção do time nos jogos da fase de grupos. O fato daquele meio campo com Gravenberch, com De Jong, com Reinders, carregar e ter um carinho tão especial com a bola que tornava os jogos mais flexíveis, que tornava as achadas para o ataque mais comuns, e hoje não. Foi uma Holanda que se viu pouco criativa, que se viu muito dependente de lançamentos, chegando principalmente apostando na velocidade de Summerville e um pouco menos de Gakpo, né? O Gakpo que marcou o gol da Holanda no segundo tempo, um gol que surge numa oportunidade que meio que resume o que foi essa partida da Holanda, que apostou muito em contra-ataques, não manteve a bola, que era a característica dessa seleção que mais chamava atenção e que eu esperava, inclusive, que fosse acontecer nesse jogo. Mas foi justamente numa bola sobrada, né? Que tem uma deixada do Weghorst para Summerville sair cara a cara com o goleiro, ele toca no Gakpo e ele faz o gol. Mas apesar desse gol, há de se dizer que a partida do Gakpo foi muito ruim. Ele esteve menos inspirado, teve menos oportunidades claras, chegou menos na área com perigo. E isso, claro, há de se ressaltar a situação tensa, triste, vivida pelo Gakpo na vida pessoal. E eu ressalto, falei no vídeo de previsão, isso não é coisa pouca, isso é difícil, a gente tem que respeitar o momento, entender que isso tem sim muita influência na partida do jogador, na partida de qualquer jogador e às vezes da equipe, né? O Gakpo, para quem não sabe, perdeu o filho, né? A esposa dele teve um aborto espontâneo e infelizmente o filho dos dois faleceu antes de vir ao mundo. Isso obviamente impactou muito o jogador, que inclusive caiu aos prantos logo após marcar o gol e foi abraçado por todos os jogadores da sua seleção, inclusive os que estavam no banco. A cena foi muito bonita, foi bastante impactante, mas acaba que reflete a partida ruim do Gakpo, obviamente por razões acima do controle dele, né? Dito isso, não foi só ele. Isso, não sei se isso em específico, né? Mas fato é que a partida da Holanda como um todo foi muito decepcionante. O sistema defensivo esteve bem majoritariamente, mas, por exemplo, senti falta de mais aproximações, mais chegadas de Dumfries. E o Dumfries foi justamente menos efetivo porque ele não tinha um meia para associar por aquele lado, porque geralmente quem caía por aquele lado era o Gravenberch. Mas nesse jogo, se o Gravenberch vai para a direita, ele abre um espaço muito grande no meio. Então, porque não tem o Reinders para cobrir por ali. Então, assim, estratégia toda muito mal montada pelo Ronald Koeman, que já era um treinador bastante questionado. Acho bem difícil que ele fique para esse ciclo e a Holanda vai novamente desperdiçando uma boa geração
que mais uma vez não passa nem dos 16avos, né? Ou melhor, pela primeira vez, já que é a primeira vez na história da Copa que essa fase da competição acontece e a Holanda não passa dessa primeira oportunidade, mais uma vez que a Holanda fica fora nos pênaltis, né? A gente viu que é a seleção que tem a maior invencibilidade da história da Copa do Mundo, essa seleção atual, porque não perde desde não perde desde a final de 2010 da Copa do Mundo, né? Quando perdeu de 1-0 para a Espanha, e sempre, mas a Holanda não ganhou mais nenhuma Copa, né? Não se classificou para 2018 e a partir daí sempre é eliminada nos pênaltis. Mais uma vez isso acontece, né? Eliminada nos pênaltis em 2014 para a seleção da Argentina na semifinal, eliminada nas quartas de final também para a seleção da Argentina em 2022 nos pênaltis, e mais uma vez nos pênaltis agora para Marrocos, nos 16avos ainda antes, né? A Holanda termina com a sequência aí de 16 jogos invicta, acho 16 ou 15, perdão pela incerteza, mas vai tentar aumentar essa sequência aí em 2030 apenas, né? Foi apenas, inclusive, a quinta disputa de pênaltis da história da Holanda em Copa do Mundo e a quarta derrota, né? Além das que eu já mencionei, a Holanda perdeu para o Brasil em 1998 na semifinal e venceu a Costa Rica nas quartas de final de 2014. Mas chega de falar da partida decepcionante da seleção holandesa, falar da boa partida do Marrocos de Warbi, né? O Marrocos que chega com uma série de incertezas para essa Copa do Mundo, porque vinha de toda uma questão complexa envolvendo a Copa Africana, de como o título foi dado fora do campo e não conquistado no campo, troca de treinador, né? Não uma demissão, mas uma saída voluntária do Walid Regragui, que escolhe no Warbi seu sucessor e se prova muito correto, né? Porque o Warbi não só manteve a identidade do time, como talvez tornou esse time ainda mais perigoso. É uma seleção marroquina que já vinha no ciclo se diferenciando do time de 2022, que chegou na semifinal, primeira seleção africana da história da Copa do Mundo que chegou à semifinal, não somente, mas primeira seleção árabe a chegar na semifinal da Copa do Mundo. Se você voltar no meu perfil um tempo atrás, em 2022, você vai ver eu comentando aquela seleção de Marrocos, mas era um time muito mais defensivo, né, que era muito capaz de aproveitar os espaços deixados pelo adversário e que tinha um contra-ataque muito poderoso. Essa seleção de Marrocos não só tem um contra-ataque muito poderoso, como é uma seleção que tem muito conforto tendo a bola no pé. Tem um meio-campo com Bouhaddi, Ounahi e El Ainaoui muito poderoso, muito forte com a bola no pé, e um meio-campo que, confesso, eu não estava olhando para essa Copa do Mundo como um dos melhores meio-campos da competição. Olhava justamente para o da Holanda como um top 3, por exemplo, né? Pode-se dizer Holanda, Argentina e Portugal, por exemplo, né? Mas Marrocos se credencia, pelo que joga, como um meio-campo bastante fluido, com a capacidade de reter a bola e com uma visão de jogo sui generis, né? Bouhaddi é um jogador que já impressionou contra o Brasil, faz mais uma partida muito boa, distribuindo bola, lançando à frente, fosse para o Saibari sair na cara do gol, fosse para o lado direito, muito móvel, no lado direito muito perigoso, sempre com Hakimi e Brahim Dias, fosse até para a esquerda com El Khanouzi em determinados momentos, mas principalmente para os seus outros meias. El Ainaoui também foi um cara que chegava muito à frente, que tinha o passe final para principalmente deixar o Saibari na frente do gol. O Brahim Dias muitas vezes tabelava com ele justamente no intuito de abrir essa defesa holandesa. E o Ounahi também, que é um cara que carrega bem a bola, que é um volante surpresa, que chega na área com chute. Então, assim, um meio-campo bastante forte dessa seleção marroquina, que foi, acho que, o coração do jogo de Marrocos hoje, principalmente o El Ainaoui, né, que foi talvez o grande destaque do jogo, o melhor jogador em campo, se nós desconsiderarmos o Verbruggen, né? Verbruggen fez grandes defesas, talvez algumas das defesas mais bonitas da Copa do Mundo vieram das mãos do Verbruggen, que não levou essa sorte para os pênaltis, né? E aí, falando justamente de como os pênaltis são essa fábrica de criar heróis e vilões, que às vezes é muito imprevisível, às vezes até injusta, as penalidades tornaram, por exemplo, o Verbruggen vilão,
que não conseguiu pegar um pênalti, né? Acho que ele pega porque os pênaltis errados são do Hakimi, que bate na trave, do próprio El Ainaoui, que chuta para fora. E é isso, né? São 2 pênaltis errados. Saibari, Rahimi e Taube marcam. E justamente no pênalti do Rahimi, o Verbruggen acerta o canto, pega a bola, mas ela entra no gol de todo jeito. Tivesse pegado essa bola de vez, ido mais firme nela, provavelmente o jogo teria ido para as alternadas, e aí quem sabe qual seria a história, né? Mas outra, Summerville, que é um cara que chegou nessa Copa do Mundo como um jogador de destaque, que pela primeira vez convocado vinha jogando muito bem como titular, perde seu pênalti. O próprio... Quem mais? O próprio El Ainaoui, né, que eu mencionei, um dos melhores jogadores em campo, perde o pênalti dele. Então, assim, isso é tudo muito, muito maluco. Até porque o Saibari, um cara que é até aqui o artilheiro do Marrocos na Copa, fez 3 gols da seleção, ele marca o gol da classificação, vai ficar marcado como herói, apesar do jogo dele não ter sido brilhante. Mas o Verbruggen, por exemplo, fez... no mínimo assim, uma defesa na cabeçada do Diop que é espetacular, um tempo de reação incrível, e também uma que o Rahimi deixa o Van Dijk na saudade, dribla ele 2 vezes, sai na cara do gol, e o Verbruggen também espetacular. É um grande goleiro, mas infelizmente não vai jogar mais essa Copa do Mundo. Marrocos segue, Marrocos enfrentará o Canadá mais uma vez. Marrocos e Canadá se enfrentaram na Copa do Mundo passada, ali uma vitória da seleção marroquina por 2-1, numa seleção canadense que já estava eliminada, agora um cenário diferente, um Canadá melhor, um Marrocos diferente, também muito competente. Vai ser um jogo bem interessante. É isso aí, pessoal, até a próxima. Confira aí a tabela do bolão nos comentários.